Já estamos de volta com o nosso cotidiano. A galera Zap, que está aí bombando na televisão, você pode mandar aí o 995854456 para fazer o nosso concurso da Muriçoca, pode concorrer aos R$50 e também ao CD do Think About, e também mandar a partir de agora perguntas para a nossa convidada. Por quê? Estávamos conversando, você já parou para pensar que no seu dia a dia, no seu trabalho e na sua vida pessoal, geralmente, em se falando de psicologia, você até esquece de fazer muitos exercícios, digamos assim, a doutora vai me explicar agora se de fato se chamaria exercício, ou periodicamente fazer aí análises de como está o seu psicológico depois de um certo tempo de casa, de trabalho, porque o que acontece? Quando você vai para uma empresa, você é contratado, faz aquele exame lá de admissão e fica por isso. Trabalha anos e anos com aquilo e aquela velha história, quando sai do emprego, sai do serviço, do trabalho, não consegue deixar o trabalho lá e leva o trabalho para casa. O que isso afeta na nossa vida, o que isso acarreta num futuro para o cidadão que está aí me assistindo agora. 995854456, sua pergunta pode chegar aqui e nós vamos bater um papo com a psicóloga organizacional e do trabalho, a doutora Maíra Andrade Madeira. Muito boa noite, doutora. Boa noite. Muito obrigado por ter vindo ao nosso estúdio. Obrigada a você pelo convite. Vamos esclarecer de uma vez por todas, essa questão da psicologia envolvendo vida pessoal e vida no trabalho, né? A vida profissional. Tem muito isso, doutora? Quer dizer, nossa sociedade tem vivido essa questão de misturar profissional, pessoal, agora é tudo um só, bagunçou a cabeça, os parafusos estão a 1000 por hora, é isso? Então, fica difícil a gente falar que vai deixar os problemas em casa, né? E vai trabalhar, como se fossem gavetinhas. Eu fecho a gavetinha da minha vida pessoal e abro a do trabalho, eu fecho a gavetinha do trabalho e abro a gavetinha do pessoal. A gente sempre vai para o trabalho com os nossos problemas pessoais e assim vice-versa. A gente precisa saber administrar, né? Que é o pior, né? Que é o pior, né? É o mais difícil, não é o pior. Eu acho que é o mais difícil, mas a gente consegue administrar, né? Sempre se colocando, né? Os parafusos ficam lá, né? A minha casa está acontecendo isso, aquilo, e eu estou no trabalho, ou então eu estou em casa e no trabalho está acontecendo alguma coisa. Mas a gente precisa administrar e saber que cada hora a gente tem o momento certo para resolver as questões. E como que a gente pode fazer isso? Por exemplo, as empresas hoje a gente sabe que não dão essa assessoria, quer dizer, seria de tempos em tempos, teria que procurar um especialista, seria o que? Uma análise, fazer algum exercício? O que de fato seria propício e benéfico para as pessoas, para terem assim uma vida 100% saudável no psicológico delas? Que é para tentar não ficar misturando profissional, pessoa está em casa fazendo a mamadeira do filho, deixa até queimar, porque está lembrando que o chefe deixou uma pendência. Não pode isso, né, doutora? Então, antigamente, o processo seletivo ele funcionava de que forma? Análise de currículo, né? Há uns 20 anos atrás, como que a gente contratava alguém? Eu via lá no currículo, por exemplo, a pessoa tinha um técnico em contabilidade, tinha o cursinho de datilografia, tinha o basiquinho de inglês e ele era um bom profissional para a gente estar admitindo. Com o passar do tempo, entenderam que o comportamento ele influenciava no trabalho. Então, começaram a introduzir no processo seletivo as dinâmicas de grupo, né, para entender como que aquela pessoa ela conseguia se comportar dentro de um grupo, o grupo de trabalho, que é diferente do nosso grupo familiar. Então, as dinâmicas, elas auxiliam nessa seleção, né? E aí a gente tem dinâmicas de apresentação, dinâmicas comportamentais, e aí a gente vai filtrando dentro do processo seletivo aqueles que melhor se comportam para determinadas funções. Certo. Com o passar dos anos, começaram a entender que as avaliações psicológicas, já utilizadas já há muitos anos atrás, desde a época da Segunda Guerra Mundial, que eles auxiliam também nos processos de seleção, né? E aí a gente começa a entender que a gente precisa traçar um perfil adequado desse profissional. De que forma? Se eu vou selecionar, por exemplo, um auxiliar de produção,
eu tenho aquele auxiliar de produção que vai carregar peso, né? Aquele que não precisa de muita motricidade. Então, o que eu preciso avaliar nele? A personalidade dele, se ele consegue trabalhar em grupo, se ele tem bastante energia, né, para conseguir carregar o peso que ele vai carregar. E eu tenho auxiliares de produção, por exemplo, que vão operar máquinas e que aí precisam ter uma atenção concentrada mais elevada. Sim. E aí são perfis completamente diferentes, são cargos iguais, né? Mas são perfis diferentes. Então, mediante a atividade do que cada candidato vai executar, eu monto uma bateria de avaliação para ele. E aí eu monto um teste, né? A avaliação psicológica, ela consiste numa bateria de testes psicológicos. E aí eu posso incluir nessa bateria testes de personalidade, testes de atenção concentrada, testes de habilidade, testes de memória. E aí tudo do que aquele indivíduo ele vai precisar, né, no momento do trabalho dele. Mas não daria para fazer um só para todo mundo, então? Não, não. A bateria são perfis diferentes, né? Cada um vai trabalhar com atividades diferentes. Não adianta o cara ser concentrado para carregar o peso, sendo que ele não tem a força. Exatamente. Então, assim, a gente vai montar a bateria de avaliação conforme as atividades que ele vai executar dentro da empresa mesmo. Agora, eu tô lá na empresa, fui contratado, passei no exame, tá, tô lá, feliz da minha vida. Tô há 5 anos na empresa. Nunca mais realizei um exame ou algo do quesito da psicologia. Qual é o fator que eu possa entender que eu estou me abalando psicologicamente e que eu preciso de um profissional para me ajudar a voltar ao que eu era antes? Quais são? Tem sintomas? A pessoa começa a entender que ela está precisando de ajuda? Então, geralmente o departamento de RH, né, o ideal é que ele promova sempre treinamentos motivacionais para as equipes, né? E nesses treinamentos a gente consegue identificar aqueles que estão mais desmotivados e aí a gente começa a tentar entender por que ele está desmotivado. É o salário, é a carga horária, é a atividade que ele está fazendo, é o líder dele que ele não se dá bem, é o departamento, enfim. N questões que o departamento de RH ele tem que identificar. Não fazer o acompanhamento terapêutico desse funcionário. Tá? Geralmente, quando as empresas eles têm um psicólogo dentro do RH, o psicólogo acompanha esse funcionário para entender o que está acontecendo. Certo. Mas se ele precisar de uma demanda de terapia, de atendimento terapêutico, esse psicólogo tem que encaminhar aí para um trabalho externo, para um profissional fora do âmbito organizacional. Certo. Hoje as empresas elas trabalham muito com exames periódicos e esses exames periódicos na verdade só incluem exames médicos. O médico do trabalho faz a sua avaliação se ele está numa saúde de boas condições para executar a tarefa, né? E aí faz exame de sangue, enfim, depende do cargo e da empresa, né? Da necessidade pontual de exame médico, mas as empresas não fazem um exame periódico psicológico. E aí é quando a gente, às vezes, perde muitos profissionais, porque o departamento de RH não identifica essas questões de desmotivação ou questões pessoais, né, que esses profissionais têm e que não conseguem resolver e acabam levando para dentro do âmbito da empresa e não conseguem conciliar. E aí, como não se tem esse acompanhamento, não se tem essas avaliações periódicas, ou pedem demissão, ou muitos chegam a ficar afastados até pelo INSS mesmo, por questões psicológicas. Caramba. A gente pode tentar fazer um ligamento em relação a esse assunto com aquele fato que aconteceu com aquele copiloto que infelizmente matou mais de 150 pessoas? Quer dizer, faltou uma análise da empresa, porque ele não tinha aptidão, ele estava abalado psicologicamente e aconteceu a fatalidade. Ele prendeu, ele fez o rapaz lá, o piloto, sair da cabine, se prendeu ali, agora vou eu e vai todo mundo comigo. Quer dizer, no caso dele, que é um perigo, uma catástrofe, uma fatalidade, ele matou gente, porque ele já tinha essa intuição de se matar, né? Foi um suicídio. Então, quer dizer, chega a esse ponto, doutora, que num desespero total, se a empresa não detectar? Sim, pode chegar.
E foi mediante a esse fato, né, infelizmente trágico, que as empresas começaram a perceber a importância da avaliação psicológica. Precisou matar 150 pessoas, alguém se matar, para daí então vir à tona uma questão que de repente poderia ter sido sanada. Sim. O que acontece? Os testes psicológicos, eles foram, né, fundamentados, criados, muitos, na Europa e nos Estados Unidos. E eles vieram para o Brasil, anos depois, em formas só traduzidas. Há alguns anos atrás é que o Conselho Federal de Psicologia entendeu que a gente precisava rever algumas questões dessas testagens e aí sim colocá-los de forma mais adequada para a nossa realidade, para a nossa população, para a nossa cultura. Mas, por incrível que pareça, na Europa eles não têm muito hábito de avaliações. Né? Então, assim, nem no processo seletivo. No caso desse rapaz, eles não têm muito esse hábito. E, infelizmente, esse rapaz faltou, né, o que a gente acabou de falar, esse acompanhamento da empresa. Ele tinha um parecer, se eu não me engano, de um terapeuta clínico particular, mas que a empresa, a organização que ele trabalhava, não tinha conhecimento dessa demanda que ele estava vivendo naquele momento, né, dessa questão pessoal, e que ele utilizou no ambiente de trabalho para dar fim, né, na vida dele, e que acabou levando tantas outras pessoas. É isso que eu queria entender. Chega a um ponto, porque assim, ele fez lá, ele tem um laudo que constatava que ele não podia. No caso, estamos fazendo como exemplo essa tragédia aí, até para você entender mais ou menos para que serve a psicologia, para que serve um acompanhamento, ter um profissional do lado, para que não haja um problema tão grave quanto esse no teu âmbito aí de trabalho, ao redor aí de vocês. Ele tinha esse laudo, ele sabia que ele não podia exercer aquela função, a empresa não sabia, quer dizer, chegou ao ponto de ele não falar. Medo de perder o emprego? Seria isso? Pois é. Isso abala a pessoa, cara, eu estou doente, vou perder o emprego, doente, como é que fica? Exatamente. Pelo que eu entendi, né, das reportagens que foram divulgadas, esse laudo foi de um terapeuta particular dele. Isso não partiu de dentro da empresa. Que não identificou que ele estava com esse problema, né? Então, assim, acaba que se a empresa não sabe, a empresa não tem como intervir. Se no caso, grande empresa, né, uma grande empresa. Porque se fosse uma empresa menor... Exatamente. Aí, mas não tem uma estrutura, mas é uma empresa grande, uma empresa de aviação, faz voos comerciais e tudo mais, e não tinha identificado isso. Não tinha identificado. Se o RH tivesse, né, feito uma avaliação psicológica no seu periódico, junto com o médico, talvez tivesse identificado essa questão e tivesse afastado esse profissional desse cargo, né, evitando aí essa tragédia. Que coisa. Porque, eu não sei, de repente é medo. Pode ser, a gente pode colocar N fatores, né? Medo de perder um emprego, até mesmo a questão dele não ter falado, porque ele já tinha, de alguma forma, se organizado para que fosse dessa forma. Exatamente. Né? Porque pela gravação, ele induz o piloto a sair da cabine, ou seja, ele propicia aquele momento. Agora, existem alguns caminhos, doutora, para quem está nos assistindo agora, para evitar de levar a vida profissional para pessoal e vice-versa? Existem dicas ou alguma coisa que eu possa fazer no meu dia a dia para evitar esse problema? Porque é um problema. Você levar o trabalho para casa, aí você está na roda de amigos, não, que meu chefe, ninguém quer saber do teu chefe, aí você fica mal visto na roda de amigos. Não, mas a carta que eu tinha que escrever, a família reclama, porque você não quer conversar o que está acontecendo na família. E vice-versa, né? Trazer os problemas da casa para dentro. Aí o seu chefe está querendo que você trabalhe, não pode, mas a minha esposa saiu, eu tenho que pagar a conta. Tem algumas dicas, algumas saídas para tentar evitar esse problema? Não, é tentar se controlar mesmo, né? Questões do trabalho, a gente resolve no trabalho. Questões de casa, a gente resolve em casa. Em janeiro, eu trabalhei com um cliente fazendo um treinamento e a gente identificou, né, alguns colaboradores dessa empresa que tinham essa questão, né?
trabalho 24 horas. Meu Deus, tá parecendo NGT. Não, eu não posso tirar férias, ninguém pode me substituir. Não existe isso. Isso é uma neura, né? A gente precisa treinar alguém para substituir a gente. Exatamente. Né? O outro também tem que saber o que a gente faz, porque a gente também precisa descansar. Todo mundo precisa descansar. Eu sempre falo que a gente precisa identificar coisas que a gente gosta de fazer. Né? A gente tem a vida corrida, né? Acorda, arruma alguma coisa, vai para o trabalho e pega trânsito e volta e já tem que cuidar de filho, de casa, né? De marido. Loucura, e aí loucura. fica pensando no trabalho, mas se eu não desligar o botãozinho, né, do trabalho, deixar um pouquinho guardadinho lá, a gavetinha, as coisas vão se embolando. E aí eu não consigo curtir a casa, ou então quando eu estou no emprego, eu não consigo curtir com que eu trabalho, porque eu estou pensando nos meus problemas de casa. É questão de começar a se organizar. E esse é o horário de trabalhar e esse é o horário de ficar em casa, de passear, de descansar, é o horário de dormir, né? Tem pessoas que na hora que vai dormir lembra que não mandou um e-mail. Eu já acordei de madrugada, doutor. Pensei no negócio. Não consegue desligar, é difícil. Pois é, isso acontecer de vez em quando acontece, né? Não pode ser sempre. Da gente, esqueci, eu tenho que responder o e-mail. E aí você tem prazo para responder aquilo, para enviar aquela tarefa. Aí tudo bem, mas que isso não vire rotina. Que a gente não faça disso uma rotina. Né? Chegar em casa e levar o laptop correndo, né? E ainda ter que ler vários e-mails ou ter que redigir algum texto, é se condicionar. Que aconteça em alguns momentos, ok, né? Nem sempre a gente consegue dar conta de tudo, mas que isso não vire rotina, nem para o trabalho, nem para casa. Muito legal. Olha, eu fiquei ali, ó, na esquina. Ainda bem que não é rotina, mas já estive na esquina da rotina. Doutora, eu queria agradecer demais a sua presença. Acho que, olha, esclareceu. Deu pra gente entender que tem que ter tempo para tudo. A gente tem que dividir, o dia tem 24 horas, são 8 horas para cada situação, Administração do tempo, né? São 8, 8 e 8, né? São 3 vezes 8. Lazer, dormir e trabalhar. É isso? Infelizmente a gente tem aí um trânsito, né? Caótico, que a gente perde lazer, algum tempo. Você vai ter que fazer boate dentro do carro. Exatamente. Para compensar. Doutora, eu queria agradecer. Doutora Maíra, tem algum telefone, doutora, que se alguém tiver uma dúvida, um e-mail, site? Sim, então o site é www.nidhumano.com.br. Nidhumano.com.br. O e-mail é contato, no próprio site tem contato@nidhumano.com.br e o telefone é 2765-3824. 2765-3824. 3824. Adorei, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Volte mais vezes com outros temas, porque é muito bacana a gente conversar com quem entende e entender que tem saídas. E se não tiver, procurar um especialista, procurar um profissional para que nos ajude a sair daquele problema. Com certeza, eu que agradeço o convite e com certeza voltarei. Vamos aí, tá vendo, gente? E vamos administrar o tempo. É isso que a doutora falou. Administrar o tempo e entender que tudo tem sua hora. E desligar. Fazer igual ela falou, as gavetinhas. Tá entendendo, Viana? Entendeu das gavetas? Tem que guardar tudo na gaveta. Viu, Chico? Viu, João? Tá todo mundo entendido? Então, já que todo mundo entendeu o recado da doutora, eu não tenho mais tempo, infelizmente. O nosso programa vai ficando por aqui. Quero agradecer demais o carinho da sua audiência. Ele vem vindo aí com a sua discoteca, o seu pop music. Em seguida, NGT Notícias, o noticiário do Brasil e do mundo, com a Viviane Império, charme da notícia. E às 9, os nossos shows na linha de shows da NGT. Amanhã, na quinta-feira, a gente volta com um programa muito especial para você de casa. Tchau, pessoal! Juízo! E até amanhã! Que ainda está